Olá pessoal, meu nome é Bruno Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenhas Cristãs. Para quem não sabe, eu tenho um espaço aqui no canal para poder ajudar na divulgação de livros de autores emergentes. Aqueles autores que não conseguem publicar o livro por uma grande editora, ou publicado por uma editora pequena, ou publicado pela Amazon, ou publicado de maneira independente, enfim, qualquer autor emergente ou de primeira viagem que esteja publicando seu livro e queira ajudar aí na divulgação no meu canal para poder alcançar mais pessoas, podem entrar em contato conosco, contar um pouquinho pra gente sobre qual é a teologia do livro, qual é a ideia, qual é a mensagem passada, e se eles estiverem de acordo com os padrões, né, que a gente tem aqui no canal, a gente vai sim aceitar o livro em parceria, ler e trazer aqui uma indicação para poder ajudar no marketing do livro, tudo bem? E o livro que eu recebi no mês de dezembro, que eu deixei para fazer resenha hoje, é esse aqui, Prefiro Crer, do autor Herbert Nascimento. Eu fiquei muito feliz ao ler esse livro aqui, porque ele tem uma mensagem, ao mesmo tempo bastante triste, porém com muita inspiração para as nossas vidas. Então, vamos conferir? Então, galera, esse livro aqui, ele, como eu disse antes, ele é bem triste. Ele vai trazer uma autobiografia do autor Herbert Nascimento. O Herbert tem uma doença chamada Machado Joseph. Essa doença era uma doença degenerativa e que foi herdada pela sua mãe, que também já veio a falecer por essa doença. Essa doença, pessoal, ela atinge 1 em cada 100 mil habitantes. E quando uma pessoa tem essa doença e acaba casando e tendo filhos, a chance de que essa doença passe para o filho é de 50%. E infelizmente o autor ele acabou caindo nessa porcentagem e tendo aí também herdado a doença de sua mãe. Um dos principais sintomas dessa doença é a pessoa começa a perder a velocidade de marcha, ou seja, ela começa a ter dificuldade para andar, ela começa a cambalear, a perder o equilíbrio, até chegar ao ponto máximo em que ela realmente não consegue mais andar e começa a ter que usar a cadeira de rodas. Com o tempo, se a doença começar a se degenerar ainda mais e começar a aumentar em nível e grau, ela começa também a perder algumas habilidades na respiração ou na própria mastigação. E o autor vai passar para a gente um pouquinho a experiência dele sobre como é que foi o processo de descoberta da doença e como que ele também se conformou em aceitar isso para a vida dele. Ele vai falar para a gente que ele passou por 5 estágios, desde quando ele começou a descobrir a doença até o seu momento atual. O primeiro estágio é a negação. O autor ele começou a negar que ele tinha aquela doença quando ele começou a perceber os sintomas. E realmente não queria acreditar e ele negou com todas as forças que ele realmente estivesse doente. No segundo estágio é quando ele realmente se convence de que ele tem a doença. E ele começa a passar pelo estágio da raiva, da ira e do ódio por ter tido aquela doença ali. Esse processo, no entanto, não lhe ajudou em nada a combater a doença. Então foi que ele passou para o terceiro estágio, que é o estágio da barganha, onde ele começa a fingir que ela não existe. Ele faz de conta que não está doente e começa a viver uma vida como se realmente não estivesse doente. Entretanto, a doença acaba prejudicando a sua vida. E aí que a fase da barganha acaba. E aí entramos na quarta fase, que é a depressão. O autor se sentiu realmente muito triste, muito deprimido, sem chance de recuperação e sem esperança nenhuma. E a depressão é um dos piores estágios pelo qual alguém poderia passar nessa doença ou em qualquer outra doença também. E finalmente o autor chegou no quinto e último estágio, que é o estágio da aceitação, onde ele realmente constatou que tinha doença, tinha lá do médico, tinha tudo, não tinha solução, não existe tratamento para essa doença, e realmente não há o que fazer a não ser se conformar com aquele problema. Depois que o autor chegou no nível da aceitação, foi quando ele começa a falar um pouco mais sobre como que Deus o ajudou a superar o problema. Como que Deus o ajudou, não curando a doença, mas sim dando-lhe um pouco de paz, um pouco de certeza, que por algum motivo que ele não podia entender, ele conseguia crer que realmente essa era a vontade de Deus, e que se Deus quisesse curá-lo, ele curaria. E se não quisesse, não curaria. Mas o autor ele decidiu firmemente não blasfemar e não murmurar contra Deus. E daí que surgiu a ideia do livro, Prefiro Crer. O autor ele preferiu crer que essa era a vontade de Deus, ao invés de blasfemar. E isso me deu uma inspiração muito grande, né? Porque também você está se perguntando, mas por que eu leria esse livro? Uma autobiografia da doença do autor e tal? Por quê? Vou explicar para você por quê.
E quando eu li o livro, eu percebi que muitas pessoas hoje têm problemas assim, ó, pequenininhos mesmo, que realmente fazem as pessoas blasfemarem contra Deus. Por exemplo, a pessoa não consegue vender uma casa, a culpa é de Deus. Não consegue um namorado, a culpa é de Deus. Não conseguiu uma viagem para Orlando, a culpa é de Deus. Coisas, pessoal, que não são impossíveis, são difíceis, sim, só que não são impossíveis. Com um pouco de paciência, esforço e tempo, você vai conseguir. Porém, a doença do autor é uma coisa que realmente não tem solução, pelo menos para os homens, né? E mesmo estando em uma situação de grau impossível de solução, o autor ainda assim resolveu crer que essa era a vontade de Deus. Ele escolheu, ele preferiu não blasfemar e não se irar contra Deus. E essa foi uma atitude que realmente me inspirou muito, porque muitas vezes eu passei por problemas que não eram impossíveis, eram difíceis, mas não impossíveis, e me fizeram ficar com raiva de Deus. Porém, o autor, ele passou por um problema que eu nunca passei na vida, provavelmente não irei passar, mas também tomou uma atitude completamente diferente da minha em problemas com solução possível. Então, assim, eu fiquei muito inspirado na vida do autor e o livro realmente ele me motivou e me inspirou bastante. O objetivo do livro, galera, é passar para a gente a seguinte mensagem. A fé, ela só existe quando há uma solução impossível para o homem. Até porque se você está numa situação em que há uma possibilidade, há uma resolução com as suas próprias forças, você realmente não depende de Deus, porque você pode fazer isso sozinho. Agora, quando você está em uma solução que ou Deus faz para você, ou ninguém vai fazer, porque não há quem faça, aí sim que entra a nossa fé em ação. E para finalizar, galera, a ideia do autor de escrever o livro foi a seguinte: ele realmente não sabe, galera, se Deus irá curá-lo ou não, né? Então, assim, ele tem uma confiança de que Deus realmente o ama e vai guardá-lo e vai cumprir a sua vontade. Agora, curando ou não, escolheu também deixar um legado para as futuras gerações, escrevendo esse livro aqui, Prefiro Crer. Ele decidiu deixar um livro para poder trazer uma mensagem de inspiração, motivação e esperança para pessoas que talvez estejam passando por essa mesma enfermidade ou talvez enfermidades maiores ou ainda menores. Que nós venhamos aprender a crer e a confiar em Deus e jamais murmurar contra Ele. Esse livro me fez muito lembrar de Jó, né? Que passou por uma situação que não tinha solução e que preferiu crer, preferiu não blasfemar contra Ele. E eu me identifiquei muito com o livro e achei que realmente vale a pena conferir, tá bom? O livro é muito baratinho, ele tem 50 páginas e trata da vida do autor, como ele descobriu a doença, como ele lidou com a doença e como ele consegue suportá-la sem se irar contra Deus. Vale muito a pena conferir, gostei muito e fica aqui, galera, o meu agradecimento ao Herbert Nascimento pela parceria e por ter nos enviado esse livro realmente muito inspirador. Então é isso, galera. Obrigado pela sua visualização. Se inscreva no canal, ative o sininho, me sigam nas redes sociais e também lá no blog Resenhas Cristãs. Combinado? Obrigado. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.